O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, repreendeu os países da aliança por não serem mais rápidos em ajudar a Ucrânia, permitindo à Rússia aproveitar a sua vantagem no campo de batalha, enquanto as forças esgotadas de Kiev aguardam a chegada dos suprimentos militares ocidentais. O secretário-geral disse que sérios atrasos no apoio significaram graves consequências no campo de batalha para a Ucrânia, destacando que os aliados da aliança não cumpriram o que prometeram durante uma conferência de imprensa em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, referindo-se ainda aos atrasos dos Estados Unidos e da Europa no envio de armas e munições. No atual momento, o cenário de guerra é ruim para as forças ucranianas que batalham nas linhas de frente com poucos recursos materiais e humanos. Por outro lado, as forças russas continuam atacando ao longo de toda a linha de frente de mais de 1.000 quilômetros de distância, com batalhas campais ocorrendo a oeste de Avdiivka, a cidade oriental que tomaram em fevereiro deste ano, após uma luta frenética que durou meses. Avdiivka fica entre Marinka e Bakhmut, aquelas duas cidades conquistadas pela Rússia após longas batalhas. Acontece que os russos trabalharam com as ações de rescaldo. Aproveitaram militares de áreas já conquistadas para fortalecer outras frentes e assim conquistar rapidamente outros territórios. E o restante, ou a manutenção, ficava a critério de tropas mais especializadas e permanentes. Diante desse cenário, as tropas ucranianas foram forçadas a fazer uma retirada tática de 3 aldeias no leste, e isso foi confirmado pelo chefe do exército ucraniano, o general Oleksandr Syrsky, alertando sobre o agravamento da situação no campo de batalha, enquanto as forças ucranianas aguardam as tão necessárias armas de um enorme pacote de ajuda americana para chegar às zonas de combate. A situação mais difícil segue nas direções de Pokrovsk e Kurakhove, onde batalhas ferozes continuam sendo travadas. São duas cidades controladas pela Ucrânia na região devastada de Donetsk, que já foi um centro da indústria local. Para quem assiste às minhas análises aqui no YouTube, meses atrás destaquei a importância para os russos em conquistar Avdiivka. Trata-se de uma região industrial de Donbas, 15 quilômetros ao norte da cidade de Donetsk, ocupada pela Rússia. As autoridades apoiadas pelos russos descrevem Avdiivka como uma fortaleza com bunkers de concreto, onde os ucranianos permaneciam posicionados atrás de grandes blocos e torres que não podiam ser atacados de frente sem apoio aéreo. Este avanço russo não aconteceu da noite para o dia. Desde outubro passado, Moscou lançou ondas após ondas de ataques contra Avdiivka, a partir das suas posições elevadas e das defesas reforçadas na cidade industrial. Os ucranianos conseguiram detê-las com ataques direcionados, deixando a paisagem marcada de Donbas repleta de corpos russos e veículos blindados destruídos. Avdiivka foi um ponto forte e muito importante no sistema de defesa ucraniano, porque protege Pokrovsk, cerca de 30 milhas a noroeste, um centro logístico do exército ucraniano. Os relatórios divulgados pelos ucranianos indicam que os russos enfrentaram até 4 brigadas ucranianas nessas direções, tentando desenvolver uma ofensiva a oeste de Avdiivka e Marinka, rumo a Pokrovsk e Kurakhove. Por conta disso, as unidades das forças de defesa ucranianas, preservando a vida e a saúde dos defensores, deslocaram-se para novas fronteiras a oeste de Berdyansk, Semenivka e Novomykhailivka, mais distante do seu centro logístico, que deve estar, ou se já foi, totalmente esvaziado para novas posições longe da linha de contato que está cada vez mais recuando, sentido o coração ucraniano. Duas dessas aldeias da linha de frente ficam a menos de 50 quilômetros a leste de Pokrovsk, enquanto a terceira cidade está localizada a cerca de 32 quilômetros por estrada de Kurakhove. Os analistas americanos previram que as forças russas provavelmente obterão ganhos táticos significativos nas próximas semanas, à medida que a grave escassez de munições continua afetando os esforços de defesa da Ucrânia. Mas cadê o bilionário pacote militar dos Estados Unidos recentemente aprovado? Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube
Então conto com o seu apoio em meu novo canal, o canal Analytics. Deixei um link aqui nos comentários do vídeo para você se inscrever e ativar as notificações. Depois de 6 meses de disputas no Congresso, o projeto de lei de ajuda militar e econômico de aliados e parceiros, avaliado em 95 bilhões de dólares, deve oferecer 64% desse valor aos ucranianos, em torno de 61 bilhões de dólares. O projeto circulou no Senado, onde foi aprovado rapidamente e posteriormente assinado e virou lei pelo presidente Joe Biden em caráter de urgência em 24 de abril, visando reabastecer os estoques criticamente baixos de projéteis de artilharia e defesas aéreas de Kiev. O influxo de armas deverá aumentar as chances de Kiev nesse momento para evitar um grande avanço russo no leste, mas Kiev ainda enfrenta escassez de mão de obra no campo de batalha, enquanto persistem questões sobre a força das suas fortificações ao longo de uma extensa linha de frente de 1.000 quilômetros. Mas o pacote bilionário não fará diferença em curto e médio prazo. Os primeiros efeitos devem ser sentidos provavelmente da artilharia e da defesa aérea. Algumas munições foram armazenadas antecipadamente na Europa e muito provavelmente já devem estar chegando na Polônia ou outra posição na Europa para serem transferidas para a Ucrânia. No entanto, os especialistas alertaram que levará algum tempo até que qualquer diferença seja sentida. Podem levar semanas até que vejamos efeitos significativos no campo de batalha. Na sua última avaliação operacional, o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, relatou que as forças de Moscou têm oportunidades de avançar em todas as regiões ao redor de Avdiivka e também ameaçar a cidade vizinha a oeste de Bakhmut, Chasiv Yar. A captura de Chasiv daria à Rússia o controle de uma colina a partir da qual poderá atacar outras cidades importantes que formam a espinha dorsal das defesas orientais. Mas nenhum desses esforços de Moscou é suscetível de causar o colapso das linhas defensivas de Kiev de forma imediata. Moscou avança cirurgicamente. Os relatórios negativos para Kiev e o Ocidente, que eu estou relatando aqui imparcialmente, incomodam seus torcedores e financiadores, principalmente inscritos de grandes canais no YouTube, que valorizam o progresso ucraniano sem observar os reais efeitos para toda a guerra contra uma Rússia mais adaptada. Para quem não sabe, fui penalizado pelo YouTube, mas você pode ajudar no meu trabalho contribuindo com um Pix ou, se possível, se tornando um membro do canal. Ao se tornar membro, assistirá vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados.